Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Douglas Maciel e eu serei o seu professor de bioestatística aqui nessa aula. Então, para começar, eu quero dizer que se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, saiba que esse vídeo faz parte de uma playlist de introdução ao R. Então, se você não sabe o que é o R, o que é o RStudio e como baixar, dá uma olhada nos vídeos anteriores a este. Quero aproveitar também para falar para a galera que ainda não se inscreveu, não ativou o sininho, se inscrevam, ative o sininho e dá aquele joinha também. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e entregar para o maior número possível de pessoas. Afinal, esse conteúdo de análise de dados, linguagem R, é super importante para quem está na graduação, principalmente na pós-graduação. Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por bioestatística e por linguagem R. Eu dei muita sorte porque eu comecei a aprender desde o início da graduação. Isso fez muita diferença na minha formação. Então, vamos ajudar para que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com as variáveis e como trabalhar com dados no R. Então, para começar esse conteúdo, vou falar para vocês como baixar esse script aqui que eu estou usando. Sim, isso é uma coisa que eu sempre faço em todos os cursos, desde os cursos mais avançados até os cursos mais básicos, compartilhar o script, porque isso ajuda muito vocês a acompanharem a aula. Então, para baixar, eu vou deixar o link do site aqui. Tá lá no clube do R. Vocês vão clicar, ó. Vai abrir esse site aqui. Eu vou descer aqui para baixo. E vocês só vão copiar, ó, essa parte aqui do script. Copiar. Opa, copiar. E colar lá no R. Colar aqui, ó. Vou vir aqui em File. Novo script. E vou colar aqui. Prontinho, só fiz isso. E já tá o meu script aqui pronto para trabalhar. Então vamos lá. O que é uma variável no R? O que é que eu chamo de variável? Variável vai ser o lugar onde os meus dados vão estar armazenados. É como se fosse uma gaveta, uma pasta, e dentro dessa pasta eu coloco todos os meus dados. Então como é que eu crio uma variável no R? É bastante simples. Eu posso escrever o nome que eu quiser dar para a minha variável. Pode ser dados, pode ser a... Posso dar qualquer nome, vamos começar aqui com dados. Dados igual, e aí o valor que eu quero colocar dentro dessa minha gaveta chamada dados. Eu vou colocar o valor 3, por exemplo. E aí vou dar um Ctrl Enter. E olha só o que aconteceu. Dei um Ctrl Enter, apertei e segurei Enter. Apertei e segurei Ctrl e dei um toque só no Enter. Ficou aqui, ó, em azul. Isso quer dizer que está tudo bem. Se ele só repetiu aqui em azul, quer dizer que está tudo bem. Ele entendeu o que eu pedi. E aqui, olha só que legal. No meu ambiente, ele repetiu aqui, ó, dados, o nome do meu objeto, dados, tipo, numérico, a gente já vai ver isso mais pra frente. Se não estiver aparecendo isso aqui para você, você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Pode estar assim, assim. Aí você vem clicar aqui. Clica aqui. E aí apareceu aqui, ó, dados, tá vendo? Se o seu tiver dessa outra forma aqui, ó, em lista, é só você vir aqui, ó, onde está escrito lista e colocar grid. Essa forma que eu acho bem melhor para visualizar. Então tá aqui, ó, criou meu objeto chamado dados, é a minha variável chamada dados. Existem outras formas de criar variáveis também. Eu vou mostrar porque vocês podem ver em outros lugares diferentes formas. Essa forma aqui é uma forma bastante comum também. Que vai ser, vou dar o nome que eu quiser, né? Eu vou chamar aqui de dados2. E por que eu não chamei só de dados? Um detalhe mega importante aqui, atenção para isso. Se você está começando agora no R, isso aqui é muito importante. Se eu criar outro objeto aqui com o mesmo nome do anterior, que é dados, e colocar agora o valor 7, por exemplo, e der um Ctrl Enter, o que vocês acham que vai acontecer? Já tem um objeto aqui chamado dados. Então se eu estiver no fluxo de trabalho, ter dois objetos com o mesmo nome pode ser bastante confuso. Principalmente se tiver um fluxo de trabalho muito grande, eu posso achar que estou usando um conjunto de dados, mas estou usando outro. Já pensou como isso pode ser desastroso se você escrever no artigo e publicar e só perceber depois que está errado? Então, muita atenção. Então, o que é que o R faz? Eu vou clicar aqui nessa linha, vou clicar na linha e dar um Ctrl Enter. Olha só. Ele repetiu aqui de novo, tá vendo?
Ele repetiu o que estava em jogo da velha. Olha só que interessante. O jogo da velha, quando eu escrevo jogo da velha, ele não vai ler essa linha como se fosse um comando. Ele vai entender que isso aqui é uma anotação. Então eu escrevi isso aqui para eu saber o que é que está acontecendo aqui embaixo. Então o R não vai tentar ler isso aqui. Eu estou falando aqui para R. R, isso aqui é um comentário meu, não leia. Então ele repetiu aqui azulzinho, mas ele não tentou ler. E aqui, ó, ele criou o dado 7. E olha só, o dados que antes estava aqui, que tinha um valor 3, agora não está mais. Só tem um objeto chamado dados e agora ele está com o valor 7, que foi isso que eu acabei de criar. Então, quando eu crio dois objetos com o mesmo nome, o que R faz automaticamente, sem me perguntar nada, é substituir o objeto anterior e criar um objeto novo com o mesmo nome. Então, dar nomes para os objetos no R é muito importante, porque se você se atrapalhar nos nomes, você pode se atrapalhar nas análises e fazer operações erradas. Então, isso é mega importante. Então, outra forma de criar um objeto, que eu estou chamando aqui de dados 2, ó, vou reescrever aqui para ajudar a gente a fixar, dados 2, esse sinal e o tracinho 4, Ctrl Enter, e ele criou o meu objeto aqui. Outra coisa para ficar esperto é que a setinha tem que estar apontada para o meu objeto. Se ele estiver apontada para o número, nesse caso aqui, ó, para o valor que eu quero colocar dentro desse meu objeto, ele dá erro. Ó. Ele dá erro. E como é que eu sei que deu erro? Porque apareceu aqui embaixo essa mensagem em vermelho, que geralmente é uma mensagem de erro, mas pode ser só uma mensagem de aviso. Às vezes ele dá uma mensagem de aviso. Fala, ó, você tem certeza que quer fazer isso mesmo? Aí vale a pena checar. Esse aqui está escrito aqui, ó, erro. E essa mensagem de erro ajuda muito, porque ajuda a gente a identificar onde está o erro e qual é o erro. Então, muita atenção. Eu prefiro usar sinal de igual, porque eu acho que é mais simples. Outro ponto importante na hora de criar as variáveis é que a sua variável não pode começar com um ponto, por exemplo, e alguns caracteres especiais. Por exemplo, ponto, não pode. Por quê? Ó, vou criar um aqui que começa com ponto. Ctrl Enter, e olha só, ficou azulzinho. Geralmente azulzinho assim é bom, porque diz que ele entendeu. Só que nesse caso aqui, ó, ele cria essa armadilha. Por quê? Porque não criou nada aqui, tá vendo? Então não tem um objeto chamado ponto dados. Não tem esse objeto. Ele não cria. Então, muito cuidado na hora de começar com ponto. Eu vou começar aqui com asterisco, por exemplo, para ver o que acontece. Nunca fiz isso. Começar com asterisco. Já usei outros caracteres, mas asterisco não, para ver o que acontece. Dá erro, tá vendo? Ele não deixa começar com asterisco. Agora vamos testar com o outro. Vamos testar começar com porcentagem para ver o que acontece. Dá erro também, tá vendo? Ele não deixa. Então, muito cuidado na hora de começar com caracteres especiais. E também não pode ter espaço. Por exemplo, se eu colocar dados espaço 2, olha só. Ele vai dar erro. Ele não entendeu o que é dados espaço 2. Se eu botar dados espaço A, por exemplo, ó, ele não vai entender também. Então, se quiser dar um espaço, uma solução é colocar o underline. E aí, com o underline vai funcionar direitinho. Então, muita atenção na hora de criar as variáveis. Então, vamos descendo aqui. Ah, legal, a gente criou até agora variáveis numéricas. Como é que faz para criar variáveis categóricas? É muito simples. Eu vou chamar aqui de dados 4. Dados 4 é igual a A, por exemplo, o valor A. Ou, por exemplo, se eu quiser botar o nome Maria, por exemplo, se eu quiser falar dados 4 é igual a Maria, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome de Maria entre aspas, porque quando eu coloco essa variável entre aspas, o R entende que essas aspas se referem a uma variável categórica. Então, dados 2 é igual a Maria. Beleza? Se eu der um Ctrl Enter agora, vai criar, tá vendo? Ele criou esse dados 4. E olha só que interessante, no tipo, aqui está character, ou seja, que é categórico. E o que acontece então se eu não colocar aspas? Vamos ver o que acontece se eu não colocar aspas. Ele vai dar o erro, ele vai dizer que o objeto Maria não foi encontrado. Por quê? Porque como eu não coloquei aspas, está parecido com esse estilo aqui, ó. Então ele acha que tem um objeto chamado Maria. Então ele procura um objeto chamado Maria, não acha e dá essa mensagem de erro aqui, que já ajuda a gente a identificar onde é que está errado. Então sempre aspas. E aí outra pergunta que geralmente a galera faz é: aspas simples ou dupla? Tanto faz.
simples ou dupla, tanto faz. Então qual é que eu uso? Recomendo bastante você escolher uma simples ou dupla, tanto faz, e seguir até o final usando a mesma estrutura, ou simples ou dupla, para o seu script ficar mais limpo, as pessoas que pegarem conseguir enxergar o padrão. Então essa é a única recomendação. E voltando aqui, ó, quando eu coloco sem aspas, quando é número não preciso colocar entre aspas, né, porque é variável numérica. E aí ele entende que isso aqui é um número. Então tá aqui, ó, dados 4 é caráter, ou melhor, dados 3, né, que é esse aqui, dados 3, não criou, é igual a 5, criou sim, dados 3 numérico é igual a 5, beleza? E se eu pegar o número agora e colocar entre aspas, o que é que vocês acham que vai acontecer? Será que ele vai ficar como numérico ou como categórico, já que é um número entre aspas? Vamos ver. Olha só, vamos ver, criou aqui o dados 3, e tá aqui, o tipo agora é caráter, tá vendo? Então se eu coloco o número entre aspas, ele vai entender que é categórico. Então isso é muito importante. Vamos seguindo. Então mais uma vez relembrando a importância de você não criar duas variáveis com o mesmo nome, porque pode dar erro. Então eu botei aqui de novo só pra gente ficar claro. Então toda vez que eu crio uma variável e crio ou a segunda variável com o mesmo nome, por exemplo, tá dados 4 é igual a Maria, eu vou botar aqui dados 4 agora é igual a 7. Então ele vai sobreescrever e vai apagar o meu dado anterior. Então isso é mega importante. Eu sempre gosto de repetir isso com os meus alunos para não acontecer erros, principalmente se você estiver trabalhando com simulação no futuro e simular o conjunto de dados, estiver trabalhando com ele, depois salvar alguma coisa por cima, você perde aqueles valores simulados. Então vamos lá. Então a gente já aprendeu como criar as variáveis, mas e daí? O que é que eu faço com essas variáveis? A gente pode fazer operações com essas variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui uma variável que eu chamei de banana e uma que eu chamei de uva. Vou criar essas variáveis, então posso dar o nome que eu quiser, desde que eu siga aquelas regrinhas que eu mostrei. Então eu criei banana, criei uva. E como é que eu faço a operação aqui? Agora que eu já criei essas variáveis, que a variável banana e uva já está na memória do R, eu posso vir aqui, ó, e somar banana mais uva. E vai ser a mesma coisa de somar 2 mais 5. Eu encontro Enter, tá aqui, ó. Bonitinho, somou para mim. Mas outra coisa que eu posso fazer é salvar esse resultado aqui dentro de um segundo, ou de uma terceira variável. Eu posso dizer que frutas é igual a banana mais uva. Então eu vou escrever aqui, ó, frutas total. E olha que legal, eu usei underline aqui em vez de espaço, porque espaço não rola. O R não entende. Banana, ó, o RStudio faz essas maravilhas aqui, ó. Eu comecei a escrever e ele completou para mim. A banana que você quer escrever é mais uva. E eu só dei um Enter para o R entender que era banana que eu queria escrever e ele autocompletou para mim. Então se eu der um Ctrl Enter aqui, vai ficar azulzinho. Não mostrou o resultado para mim agora, por quê? Porque criou um variável. E ele vai estar aqui, ó, frutas. Isso aqui não arrasta, mas dá pra ver que tá aqui, ó, frutas total, tá aqui. Beleza? Dá para criar operações com variáveis. Então, se você tiver um conjunto de dados muito grande, isso pode facilitar bastante. A gente já vai ver como criar um conjunto de dados mais completo. Então, a gente está vindo do básico, aprendendo passo a passo. Esse é o segredo para aprender R, gente. Às vezes a gente vai fazer curso, né? E os professores começam já do avançado, sem explicar muito o script, a gente fica assim meio perdido, sem saber o que está acontecendo. Então, estou explicando do básico, lá do mais simples até chegar no mais complexo, e aí a gente vai começar a deixar mais complexo a partir de agora. Só mostrando aqui como faz para exibir o resultado. Então, eu escrevi aqui, ó, fruta total, porque foi a variável que eu criei. Se eu escrever aqui de novo, fruta, ó, o R já completou para mim. Então, quando fica assim, eu só aperto Enter e ele já completa. Então, nessa linha aqui mesmo, vou dar um Ctrl Enter e ele já vai me mostrar aqui o resultado. Beleza? Vamos seguindo. Ficaram com alguma dúvida? Estão gostando dessa aula? Deixe nos comentários aí para eu saber
Se vocês estão ficando com dúvidas, se estão gostando dessa aula, se vocês querem mais aulas nessa playlist de introdução ao R. Então vamos lá, vamos falar agora sobre vetor. Aqui agora a brincadeira já começa a ficar mais complexa, já começa a ficar mais parecido com o jeitão dos dados que a gente trabalha no mundo real. Então vamos falar agora sobre vetor. Uma explicaçãozinha sobre o que é um vetor. Então vamos ver como criar um vetor. Para criar o vetor, eu vou precisar usar uma função do R. O que são as funções do R? Eu já expliquei anteriormente na playlist, mas eu vou explicar de novo porque esse é um ponto importante. Sabe quando você tem uma calculadora científica? E nessa calculadora tem um botão chamado, por exemplo, log ou cosseno. E você aperta nesse botão e pede o cosseno de um número ou log de um número. Você não precisa fazer o passo a passo matemático para calcular o log, porque na memória da calculadora já tem ali aquele passo a passo pré-programado. Então é como se as funções do R fossem como esses botões que já tem várias operações pré-programadas para fazer uma ação específica. Só que o R tem muito mais opções, tem muito mais botões pré-programados do que uma calculadora científica. E a diferença é que aqui no R, em vez da gente apertar o botão que a gente faz na calculadora, aqui a gente escreve o nome desses botões. E eles vão fazer muito mais do que apenas fazer alguns conjuntos de operações como log. A gente pode fazer, por exemplo, testes estatísticos, a gente pode armazenar nossas variáveis, pode criar gráficos, então tem uma infinidade de uso para as funções. A função C é uma função de concatenar, ela é uma função para criar um vetor, que eu já vou explicar o que é. Então, se eu quiser saber mais sobre essa função, eu posso usar o help das funções. O help das funções é maravilhoso. Por quê? Porque mesmo que você não saiba nada sobre uma função, você começa a entender ali mais ou menos como ela funciona dentro do próprio R. Então, o R também é uma escola, você também consegue aprender no R. Como é que eu faço para ver sobre a função? Eu só boto interrogação, interrogação, o nome da função, nesse caso o nome da função é a letra C, só C de concatenar, e dou um Ctrl Enter. Aí vai abrir aqui o help, e ele vai explicar para que funciona essa função. E aqui ele vai explicar como usar os argumentos, que o argumento é tudo que vem depois que você escreve o nome da função, geralmente vem entre parênteses. Tudo que vem entre parênteses é o argumento e fora dos parênteses está a função. Eu já vou mostrar como é esse estilo de escrita. Aí tem os detalhes da função. E aqui mais para baixo vai ter algumas referências de onde foi tirado essas funções. Isso é bem legal, porque se você quiser citar diretamente o artigo está aqui. E aqui ele mostra como usar a função. Então vamos lá usar a nossa função C de concatenar para criar o nosso vetor. Então o que é um vetor? Um vetor nada mais é do que uma sequência numérica. Uma sequência numérica. Até agora a gente criou variáveis que era uma única variável. Então agora eu vou mostrar como criar essa sequência numérica. Então como é que eu faço? Opa, eu pulei aqui, vamos começar do começo. Como é que eu faço? Uma sequência numérica não é necessariamente números, né? Mas é uma sequência de variáveis. Eu não vou ter mais uma única variável. Eu vou ter várias variáveis, vou ter vários valores ou melhor, vou ter uma variável com vários valores dentro dessa variável. Então eu vou criar uma variável aqui chamada A. É igual a C de concatenar. Se eu não escrever o C, o R não entende que eu estou criando um vetor. E aí eu escrevo meus valores. Nesse caso, são valores categóricos. Então eu tenho que botar entre aspas. Vou botar simples mesmo. E olha que legal, quando eu abro aspas aqui no RStudio, ele fecha aspas para mim automaticamente. E o cursor fica aqui no meio das aspas. Então eu posso abrir e escrever normalmente sem ficar me preocupando com fechar. Mas se eu clicar em fechar, se eu clicar em aspas de novo, se eu não me engano, em vez de ele criar um aspas, ele vai só pro final, ó. Exatamente, ó. O cursor estava aqui, ó, tá vendo? Antes das aspas. Eu vou clicar agora no botão das aspas do meu teclado. Em vez de criar outra aspas, ele só vai pro final. Isso é muito bom. Isso facilita muito a nossa vida. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai criar o meu vetor. Então tá aqui. Eu vou vir aqui agora para o meu ambiente. Tá aqui o vetor AR, que é caráter. Tem dois valores, tá vendo? E é F e F, não preciso ver mais aqui. Aqui com aspas duplas também, só para mostrar para vocês que cria do mesmo jeito. Mas o que acontece então se eu não criar as aspas? Olha só, se eu não botar as aspas, como está dessa forma aqui, vai dar um erro. Objeto F não encontrado.
Então, como não tem aspas, ele acha que é um objeto e dá erro. Então, muito importante colocar as aspas. Então, como é que faz para criar agora um vetor com a variável numérica? Mesma forma, não tem muito segredo. Então, só vou colocar aqui A, vou escrever aqui A é igual C de concatenar 2 e 2. Ctrl Enter, criou meu objeto A. Se eu pedir para ver a classe, ó, se eu quiser ver a classe desse meu objeto, ou seja, que classe ele é? Um vetor, ele é uma matriz, qual é a classe dele? Eu uso a função class. Opa! A função class. Classe de A, Ctrl Enter, e ele vai botar aqui. É numérico. Mas o que vocês acham que vai acontecer? Deixa eu ver o que tem mais para aqui. O que vocês acham que vai acontecer se eu fizer dessa forma aqui, ó? Um numérico e o outro categórico. O que será que vai acontecer? Já que eu estou criando um vetor. Se eu fizer isso, ó, agora o meu vetor D, que eu criei aqui, ó, ele é carácter. Então essa é uma fragilidade dos vetores. Eles não permitem dois tipos de variáveis no mesmo objeto. Então ou ele é carácter ou ele é numérico. Se tiver apenas uma variável que é do tipo carácter, ele transforma tudo para carácter. Por exemplo, ó, aqui tem dois valores, né? Vamos colocar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ctrl Enter. Ó, agora tem 8. Tem 8, tá vendo aqui? O D tem 8. Mas o tipo ainda é carácter, por causa de um único valor que está como carácter. Se eu tirar esse valor, aí vai tudo para numérico. D aqui agora é numérico. Então é muito importante como na hora de trabalhar com os vetores, prestar atenção se ele é carácter ou se é numérico, porque no R geralmente a gente trabalha com os vetores. Os vetores vai ser a unidade, básica que a gente vai trabalhar. Só que a gente pode fazer outras estruturas que a gente armazena vários vetores, como se estivesse armazenando vários vetores em um único objeto, que são os nossos data frames, que a gente já vai ver ele em outra oportunidade. Bom, e se eu tiver um vetor que é categórico e eu quiser transformar para numérico, ou numérico eu quiser transformar para categórico, como é que faz? Vou só transformar aqui D de novo para categórico. Ó, o D está categórico. Como é que faz? Eu posso criar outro vetor aqui, ó. D numérico vai ser igual a s.numeric_d. O que é que esse comando aqui está querendo me dizer? Está querendo dizer, pegue esse vetor aqui, D, que antes era categórico, transforme ele para numérico. Então, como é que eu vou dizer? Crie um novo vetor que chama de D numérico. Esse vetor D numérico vai ser igual a s.numeric, que é uma função, para transformar em numérico. Ó, ele já completou ali para mim. E quem é que eu quero transformar em numérico? Meu vetor D. Então eu cliquei aqui. Então ele clicou outro vetor aqui, ó, D.numérico, que é quem? Que é esse meu vetor que antes era D, só que agora é numérico. Tá vendo a diferença aqui, ó? D tá carácter e agora tá numérico. Então eu consigo transformar. E se eu quiser fazer agora o contrário, se eu quiser pegar esse meu vetor que antes era numérico e transformar para categórico, tem como fazer? Tem. Eu vou criar aqui um novo vetor que eu chamei de B, que vai ser s.carácter de D numérico. Então eu vou falar, pegue um novo vetor chamado B. Esse novo vetor vai ser igual a s.carácter, ele já completou ali para mim, de quem? De D igual a num. Ctrl Enter e ele criou meu vetor B aqui, que agora é carácter. Então eu tenho total liberdade para transformar em carácter e voltar para numérico no R. Então é bem tranquilo se o seu vetor tiver em um formato diferente, se você quiser transformar. Então nessa aula ficamos por aqui, falando sobre vetores, como criar variáveis, aprendendo bastante coisas, bastante detalhes sobre o R. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre data frame, que é aí o tipo de estrutura que a gente vai trabalhar o tempo todo no R. Data frame é como se fosse vários vetores em um mesmo objeto. Em outras palavras, é como se fosse uma planilha do Excel. A gente vai ver como criar um data frame e nós vamos ver também como importar uma planilha do Excel para o R, como fazer já algumas pré-análises ali
com essa planilha importada. Então a próxima aula vai ser muito boa. Mas me falem aí se vocês querem continuar com essa playlist. Curtam esse vídeo, comentem se vocês querem ou não continuar com essa playlist de introdução ao R. Ou se querem outro conteúdo também, outro tipo de conteúdo, pode sugerir aqui nos comentários, que eu vou ler todos os comentários. Então, fica aí por aqui e nos vemos na próxima aula. Fui!